Pessoal, vim falar agora um pouquinho para vocês sobre metas e objetivos, tá? Começando para falar sobre metas SMART e depois a gente vai passar sobre a metodologia de OKR e da IBSC. Falando então sobre a metodologia SMART, ela é uma metodologia para se estabelecer metas, tá? E a SMART significa uma sigla que corresponde a 5 princípios dessa prática. SMART em inglês também é uma meta inteligente, né? Então a gente brinca que a gente tem que estabelecer a meta de uma forma inteligente e a gente faz isso a partir dessas 5 letras, né? O objetivo dela é orientar a definição de cada uma dessas metas necessárias para atingir resultado a partir do planejamento estratégico. Então, estou mostrando para vocês aqui uma forma de definir metas depois de executar as metodologias que eu vou falar novamente, tá? Então, é importante que isso seja feito nessa ordem aqui, porque eu vou comentar com vocês em algum momento sobre como o Smart se liga com o OKR, por exemplo. E aí sim, a gente vai entender a ligação entre essas duas coisas. Mas, primeiramente, vamos entender sobre o que são as metas Smart. Então, aqui estão as 5 letras, né, do Smart. S de Specific, que é específico. M de Measurable, que é mensurável. A de Attainable, que é atingível. R de Relevant, que é relevante. E T de Time-Based, que é temporal, ou seja, com um tempo estipulado. Então, as metas, dentro de um planejamento estratégico, após a gente fazer a metodologia toda e chegar na definição de metas, elas têm que atingir e cumprir com esses 5 princípios. Falando rapidamente aqui, né, sobre cada um deles, o específico é ter uma meta bem definida, clara e inequívoca. Então, que na hora que eu ler essa meta, eu não vou pensar o que será que ela quer dizer, o que a gente quis dizer na hora que a gente falou sobre isso. Ela tem que ser muito clara. Eu tenho que melhorar tantos por cento da minha venda em tal produto da minha empresa. Eu quero aumentar tanto por cento no faturamento geral da minha empresa. Tudo isso tem que ser muito específico. A gente não pode entender a meta agora e depois não entender ela. Fechou? Mensurável. A meta ela precisa ter critérios específicos que possibilitem aferir o seu progresso rumo à realização. De nada adianta eu querer botar uma coisa sobre, sei lá, existe como a gente mensurar, mas satisfação do meu cliente, sobre porcentagem de reuniões que foram feitas conforme as especificações da nossa empresa. É uma coisa difícil de mensurar. É uma coisa que a gente tem dificuldade de mensurar conforme passar daquela meta. Então, vocês vão ver que a gente vai definir dentro das metodologias indicadores e metas para elas, e isso é uma coisa que a gente tem que pensar desde os indicadores. Os indicadores eles têm que ser mensuráveis para que a nossa meta também possa ser mensurável. Isso é uma coisa extremamente importante e mensurável na empresa que vocês vão trabalhar, porque existem empresas que possuem uma possibilidade de mensurar alguns dados e existem empresas que não possuem essa maturidade ainda. Existem empresas que têm uma base de dados muito grande, existe uma gestão de dados muito grande, e existem empresas menores que não possuem nenhuma gestão financeira correta, por exemplo. Tá? Então, tentem lembrar muito. Específico, uma meta muito clara e que a gente vai entender agora e depois, uma meta mensurável que possa ser mensurável durante o seu progresso, desde a criação do indicador. Alcançável, ela deve ser realizável, ou seja, é possível de alcançar. De nada adianta eu colocar uma meta muito grande que vai até desestimular a minha equipe, né? Então, se eu colocar aqui, eu vendo 100 mil por ano esse ano e eu quero que no ano que vem nós possamos vender R$ 1 milhão em faturamento. Não, né? A meta ela tem que ser alcançável e ela tem que ser atingível ali dentro dos nossos parâmetros. Relevante. A meta ela tem que ser relevante para a organização, indo ao encontro da estratégia construída. Se dentro do meu planejamento estratégico, dentro das metodologias que eu vou falar para vocês, eu construir uma estratégia que quer me dizer sobre inovação dentro da minha empresa e criar novos produtos, por que eu vou colocar uma meta sobre expansão? Por que eu vou colocar uma meta sobre ir para outro país? Um indicador e uma meta de ir para outro país. Isso não é relevante para o meu negócio. Essa meta não é relevante para a estratégia que eu criei. Então, ela tem que ser relevante, ela tem que ir ao encontro do meu objetivo. Se o meu objetivo é aumentar o faturamento, quem sabe, aí sim vale a pena fazer uma meta sobre expansão, tá? Porque daí sim eu vou ter mais pontos de venda, eu vou poder, e por conta disso, aumentar o meu faturamento. E o meu objetivo da empresa era simplesmente aumento de faturamento, não importando qualquer outro indicador, tá? Estou dando um exemplo que provavelmente não vai acontecer, porque a gente tem que levar vários fatores em conta, mas é para explicar o que é essa relevância. Time-based, então ela tem que ser uma meta temporal. Ela tem que ter um prazo para acontecer e uma linha do tempo claramente definida, incluindo uma data de início e de fim. Pode não incluir uma data de início em algum momento, isso pode ser um papel para o plano de ação, é bacana se tiver, mas a data de fim, um prazo para a realização, tem que sempre ter, pessoal.
Se a gente não tem prazo, a gente não faz. Isso pode ser aplicado até com coisa pessoal nossa. Se a gente não coloca um limite de tempo, eu preciso estudar até tal dia, eu preciso fazer tal trabalho até tal dia, a gente não vai fazer, a gente não vai entregar. O objetivo disso é criar um senso de urgência em você, ou, no nosso caso, um senso de urgência no gestor da nossa empresa, tá? Como aplicar, então, essa metodologia, pessoal? Ela é simples, né? Simples. Meta Smart, levando em conta esses 5 fatores aí. Ela é uma meta... durante a construção de metas do planejamento estratégico, então, a forma de aplicar essa metodologia é sempre fazer perguntas. Então, quando a gente estiver definindo indicadores, quando a gente estiver definindo as nossas metas, para ver se ela é específica, perguntem. Essa meta está clara tendo em vista o indicador? O meu indicador está claro? A minha meta está clara? Eu vou conseguir entender essa leitura daqui a 3 meses, quando eu for ver o meu planejamento estratégico, quando eu for revisar o meu planejamento estratégico, 2 meses, quando a gente estiver rodando ele, eu vou conseguir? Então, tá show de bola, ela tá específica e ela tá clara. Ela tá mensurável? É possível mensurar esse indicador ou meta no dia a dia da empresa? Falei com vocês antes, né, pessoal? Existem empresas, alguns indicadores que podem ser mensuráveis em uma empresa e em outros não, tá? Então, tenham muito claro isso. A gente consegue colocar esse indicador no dia a dia da nossa empresa. Se eu vou colocar lá 30 indicadores e eu tenho uma pessoa só para mensurar, para medir eles, será que vale a pena colocar um montão de indicador assim? Ele é algo mensurável, é algo que eu consigo inserir na rotina daquele meu gestor? Se não, ele não é uma meta, ela não é uma meta smart, tá? Ela não é uma meta possível de ser mensurada. Para a gente entender, então, se ela é atingível também, qual que foi o nosso embasamento para estabelecer essa meta? O que a gente pensou na hora de colocar aquele valor? A gente analisou os dados da empresa, a gente analisou a questão do faturamento anual passado, faturamento mensal passado, se a nossa meta tem a ver com o número de produtos vendidos, a gente viu quantos produtos a gente vendeu anteriormente, ela é atingível, ela não é muito grande, ela não é um gap gigantesco do que é feito agora para o que é feito depois? Se ela é, show de bola. Vamos lá, pessoal. Ela tem que ser atingível, mas ela tem que ser desafiadora. Uma meta não é uma meta eficiente se ela não for desafiadora para a empresa. Ela não pode ser algo absurdo, mas ela tem que ser algo que vai ser desafiador, mas possível de ser atingido. Tranquilo? Como é que a gente vê se ela é possível de ser atingida ou não? Conversando com o gestor. Ele entende da realidade dele. Vocês, consultores, são facilitadores. Vocês não dão as respostas. Vocês facilitam com que o cliente chegue nelas. Então, é assim que a gente entende cada um desses pontos, facilitando a construção e tirando essas informações do gestor da empresa, ou da pessoa que está responsável pela consultoria e está conversando com vocês. Vamos ver se a meta é relevante? Ela está indo ao encontro da estratégia maior? Vamos perguntar durante a construção, essa meta ela está indo ao encontro realmente do que a gente pensou, do nosso objetivo? Ela está fazendo sentido de estar ali? Se sim, beleza. Então ela é uma meta relevante para o nosso negócio. Time-based. A gente tem um prazo bem definido e que exige dedicação do nosso cliente de acordo com as prioridades estabelecidas? Se sim, beleza. Se não, se a gente não tem um prazo, se a prioridade ela está muito, tipo, por exemplo, aquele indicador ele não é uma prioridade agora, mas ele está para daqui a um mês já. Aquela meta ela não é uma prioridade agora, mas ela está para daqui a um mês já. Não está fazendo muito sentido. Porque se ela não é uma prioridade para mim, com certeza eu não vou atingir ela em um mês. Eu vou atingir ela daqui a 3 meses, por exemplo, que é quando meus planos de ação para atingir ela vão começar a surtir efeito, ou quando eu vou começar a fazer eles. Tem outras metas que eu vou ter que botar para daqui a um mês. Tá? Então, isso é uma coisa muito interessante de vocês pensarem. Pensem nos planos de ação, pensem na prioridade quando a gente está falando desse time base, desse temporal, da data que a gente está botando para entrega. Tranquilo? Perfeito, então, falamos um pouco sobre as metas, agora a gente vai falar sobre as metodologias de planejamento estratégico. Uma delas é OKR, tá? Que é Objectives and Key Results, traduzindo objetivos e resultados-chave do negócio. Então, o que ela é? Ela é uma ferramenta, uma metodologia de planejamento estratégico para definir objetivos e medir o seu progresso baseado em resultados atingidos, por meio de foco, colaboração e alinhamento. O objetivo dela, tá, pessoal, é direcionar os esforços de toda a empresa para o que mais importa. A OKR ela foi usada por muitas empresas grandes hoje em dia, como o Google, por exemplo, porque ela é uma OKR ela é uma meta que tem como ter OKR organizacional, pessoal até, e tem as de cada setor também, é setorial, tá? Então a gente tem como colocar objetivos e resultados-chave para a organização, para os setores e para cada uma das pessoas também. Tem vários níveis disso, o que garante o engajamento
e também uma flexibilidade dela. Ela é muito didática, pessoal, ela é muito fácil de ser construída e ela é muito fácil de ser entendida, o que permite com que a gente, na hora da revisão, a gente consiga ter uma eficiência muito grande em entender o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado e o que a gente precisa mudar dentro dela. Por isso que ela é tão flexível, tá? E por isso que ela é tão... Não é flexível a ponto da gente poder mudar ela toda hora e não fazer o que foi estipulado, mas flexível a ponto de poder facilitar a reformulação dela quando for necessária uma revisão, tá? Então, aqui explicando um pouquinho mais para vocês sobre ela. OKR, tá? Que é o objetivo, na linguagem do OKR, esse objetivo, ele define algo que você quer conquistar ou melhorar. Então, a gente tem dentro da OKR os objetivos, e para cada objetivo a gente tem as KRs, que nem tem aqui na nossa imagem. O objetivo é o macro, e a KR1, a KR2, KR3, KR4, são os resultados-chave para atingir aquele objetivo. Esse objetivo define algo que você quer conquistar ou melhorar. De fato, a gente pode dizer, então, que o objetivo é como se fosse uma mini visão. Ele é uma parte da visão, que é uma conquista de mais curto prazo. A visão, vocês já conhecem, né? Que ela é uma visão de longo prazo. Ela é de longo ou médio prazo, né? Mas o objetivo ela é para ser algo de curto prazo e é para ser algo muito lúdico, é para ser algo fácil de ser entendido e que faça sentido para a nossa empresa. Perfeito? Montado o objetivo, a gente tem que montar, então, as KRs desse objetivo, que são as metas com impacto direto no atingimento desse objetivo. Então, caso a gente... O que isso quer dizer? Que caso a gente atinja todas as nossas KRs, a gente vai cumprir com o nosso objetivo. Então, eles vão ser um indicativo que esse objetivo foi alcançado até o final do nosso período. Por isso que é muito importante, eles são os resultados chave para o atingimento daquele período, daquele objetivo. Por isso das metas SMART, por isso dos indicadores SMART, eles têm que ser muito relevantes para atingir o objetivo que a gente estruturou. Vai ficar mais claro com alguns exemplos aqui para vocês, tá? Trazendo, então, o objetivo, algumas perguntas que vocês podem fazer na hora de construir é: qual que é o teu sonho? O que tu deseja alcançar na tua empresa? Os objetivos eles têm que ser qualitativos, então eles não têm que ser metrificáveis ainda, tu não tem que colocar porcentagem, não tem que colocar nenhum dado, tem que colocar uma vontade, tem que colocar o que tu quer. E aí tu ouve também a opinião da equipe. O objetivo, pessoal, é muito importante ser construído com o gestor, mas também com as pessoas que vão realizar que vão ajudar a realizar esse objetivo, né? De nada adianta a gente, como gestor, idealizar uma coisa, ou o gestor da empresa idealizar uma coisa muito bacana, e a empresa não está engajada para fazer isso. Então, trazer ela para construir um planejamento estratégico é algo muito importante que deve ser feito a nível tático, se for possível. Operacional, eu acho mais complicado, porque a gente está falando de empresas muito grandes, mas a nível tático, a nível estratégico, é muito legal de trazer todo mundo para a construção. Formular objetivo utilizando verbos e frases de impacto é muito legal, porque a partir disso a gente consegue ter uma fixação muito maior deles pela empresa. Isso já foi visto na prática e é algo que o Google utilizava bastante, de utilizar objetivos chamativos, objetivos muito lúdicos, e a partir disso a gente tem um engajamento maior da empresa. Eles têm que ser desafiadores, então eles têm que ser coisas novas, eles têm que ser coisas que vão ao encontro da estratégia e que são desafiadores para a empresa, senão de nada adianta, ninguém vai se engajar para fazer eles. E eles são operacionais e aspiracionais. Então, eles mostram coisas práticas e mostram coisas que são lúdicas, coisas que a gente aspira, coisas que a gente sonha. Realmente, isso é um objetivo. Exemplo do objetivo, tá? Deixar nossos clientes apaixonados. Vocês viram, não tem métrica nenhuma, não tem uma coisa muito certinha assim, é clientes apaixonados. Como é que eu mensuro apaixonado? Calma, calma. Nosso objetivo é deixar o cliente apaixonado. Outra coisa, ser líder na região. Outro exemplo também, encantar os clientes com o nosso espaço físico. Calma, como que a gente vai fazer isso? Calma, não é agora que a gente vê isso, agora a gente vê o nosso objetivo. Depois, nas KS, que a gente vai ver como que a gente vai deixar nossos clientes apaixonados, ser líder na região, e como que a gente vai encantar os clientes com o nosso espaço físico. Quais são os seus indicadores que a gente vai ter para mensurar que a gente conseguiu atingir esse objetivo. KRs, pessoal, falando um pouquinho mais aprofundado sobre elas. Agora sim a gente vem com coisas bem técnicas e com um conhecimento muito grande de consultor. As KRs, elas são as métricas para atingir o nosso objetivo. Elas são metas menores, então elas são uma parte menor do objetivo, elas não são tão grandes quanto o objetivo é, mas elas têm as suas próprias metas. Elas são quantitativas, elas têm que ser mensuráveis, têm que ser desafiadoras, tem que ter um prazo, né? Vocês veem ali, ó, sem medição não há um objetivo, é algo que está escrito aqui, e elas têm que ser smart, isso é muito importante, por isso que eu comentei com o Smart antes, sobre a metodologia Smart antes de falar sobre a KR,
Porque a KR é a exemplificação de uma meta SMART. Uma meta SMART é uma KR. Então, ela tem que ser atingível, ela tem que ter um prazo, ela tem que ser relevante para o objetivo e ela tem que ser mensurável, tá? E ela pode ou não ter um responsável. Eu já vi dentro da empresa responsáveis por KRs. Porque assim, pessoal, deixando bem claro para vocês, o objetivo é a parte macro, a KR é a métrica, indicadores, e dentro de cada uma das KRs existem vários planos de ação para atingir a KR e, consequentemente, atingir o objetivo. Já vi empresas que têm responsáveis por KR e que, a partir disso, elaboram os planos de ação para atingir aquela KR. Nas consultorias que eu fiz, a gente não colocava responsáveis por KR, mas sim pelos planos de ação. Vai de cada um de vocês e da realidade da empresa, tá? Exemplo. Dado o objetivo deixar nossos clientes apaixonados, que eu comentei com vocês antes, a KR1 seria alcançar NPS 75 ou superior. A KR2, reduzir o churn a menos de 3%. Não sei se vocês sabem o que é churn, tá? Churn é para serviço de assinatura. Então, se eu tenho 100 clientes que entraram na minha assinatura esse mês e 10 deles saíram durante o mês, me sobraram 90 clientes. Só que daí eu faço esses 10 clientes que saíram dividido pelo meu total que entrou, que vai dar 10% de churn. Tranquilo? São clientes que assinaram meu serviço e que depois cortaram relações com a minha empresa. Isso é o churn. Reduzir o churn a menos de 3% e lançar um novo serviço por mês. Tá aí, um novo serviço por mês. Pode ser uma KR, tá? É algo que está ali mensurável, tem um novo serviço e tem um momento ali que é para acontecer, que é por mês. Tranquilo? Vocês vão ver ali, ó, alcançar NPS 75 ou superior e reduzir o churn a menos de 3%. Isso aqui não está com um prazo definido, tá? Porém, a gente pode ter um prazo definido para revisão do planejamento estratégico. Se o meu planejamento estratégico vai ser revisto a cada 3 meses, eu não preciso necessariamente colocar em cada uma das KRs, mas eu vou alinhar com os gestores que daqui a 3 meses a gente vai revisar e ver como está o desenvolvimento de cada uma dessas KRs. A gente pode colocar daqui a 3 meses na KR1, na KR2, mas a gente pode colocar como um geral que o planejamento estratégico vai ser revisto daqui a 3 meses e aí cada uma das KRs fica implícito que vai ser feito daqui a esse mesmo tempo. Tranquilo? Como aplicar a OKR, né, pessoal? Então, capacitação e entendimento do cliente. Essa metodologia DPE ela é utilizada no negócio do cliente e é imprescindível que ele entenda toda a linha de raciocínio e de construção que a consultoria teve, para que aí principalmente sobre a metodologia ser utilizada para guiar as próximas construções. Vocês viram que eu falei, né, pessoal, sobre a linha de raciocínio da OKR, que é o objetivo, depois resultado-chave, depois plano de ação, mas qual que é toda a importância da SWOT, que foi feita antes, do modelo de negócio, do entendimento sobre o cliente, do clima organizacional da empresa, tudo isso é resultado a OKR ela é um resultado de tudo isso, da análise de tudo que foi feito antes. Então, eu vou definir os meus objetivos, o MVV, por exemplo, né, a missão, os valores e a visão da empresa, tudo isso vai resultar na OKR. Então, mostre muito para o cliente a importância de tudo aquilo que foi feito e mostrem para ele sobre como é feito uma OKR. O objetivo ele é feito com base na visão, as KRs são feitas com base no objetivo. Isso é muito importante, pessoal, porque não são vocês que vão executar a OKR, o planejamento estratégico, é o cliente. E se ele não entender o que ele está fazendo e a linha de raciocínio, de que adiantou todo o esforço e todo o investimento na consultoria? Tá? Um exemplo aqui para vocês, ó. Destrinchar a visão. Isso é uma coisa muito bacana, que é possível destrinchar a visão e objetivos para facilitar a construção das OKRs. Um exemplo que foi feito num projeto que eu realizei, tá? A visão da empresa era, até o final de 2022, destacar-se na região do sul do país, com produtos que proporcionem maior qualidade de vida e bem-estar, visando a melhor experiência dos nossos clientes através de técnicas artesanais e um ambiente que transmita a essência da empresa. Coloquei 3 pontos ali destacados, um em azul, um em amarelo, um em roxo. Por quê? Porque nós criamos 3 OKRs. Uma baseada em destacar-se na região sul do país, né? A gente queria se destacar no mercado, então criou-se uma OKR sobre destaque no sul do Brasil, com produtos que proporcionem maior qualidade de vida e bem-estar, então teve uma outra OKR baseada no produto, em como que ele ia ser produzido, em como que a gente ia ter conhecimento para produzir o produto, e depois uma outra OKR baseada em um ambiente que transmite a essência da empresa. Como é que eu vou entender sobre o meu maquinário, o que eu vou decorar o meu ambiente, e aí sim foi feita uma outra OKR sobre tudo isso.
Estão vendo, pessoal? Então, a gente destrinchou a visão em 3 objetivos. Se alguém quiser ver esse projeto, é a Yan Kombucha, tá? Ela até foi o case apresentado ali no EGES de 2021. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha nela, ela está presente no Drive da ITEP e foi feito um destrinchamento da visão dentro dos objetivos e resultados-chave. Outro ponto, fácil acesso a construções, pessoal. As ferramentas elas têm que ser visuais, elas têm que ser previamente alinhadas com o cliente, sempre essas ferramentas visuais previamente alinhadas com o cliente sempre vão ser bem-vindas, porque normalmente a gente faz em planilha, né? Eu vejo que planilhas Excel elas são ali normalmente utilizadas para o armazenamento de resultado e porque também permite uma interação com o seu desenvolvimento, mas pode ser que o cliente de vocês queira usar um Word, por exemplo. Não imagino como que vai ser feito isso depende muito do cliente, mas o importante tem que ser alinhado com o cliente a melhor forma para ele ter o acesso a isso. E tem que ser de fácil acesso às construções, porque se o cliente já tem dificuldade, que é uma coisa nova para ele, toda a metodologia do OKR, imagina se ele tiver que aprender a mexer do zero numa nova ferramenta. Pode ser que ele tenha que aprender mesmo, pode ser, mas se ele estiver disposto a isso, vocês, como equipe, vão lá, ajudam, mas mantenham o acesso fácil a essas construções e a atualização delas, tá? Cuidado com planos de ação em OKRs. É muito comum confundir um plano de ação com OKR, tá, pessoal? Com uma KR, tá, pessoal? Um exemplo ali, ó. Fornecer X capacitações comerciais à ITEP. Aumentar em X% o número de projetos vendidos no ano. Uma coisa aqui, ó, eu penso. Quando a gente falou fornecer X capacitações comerciais à ITEP como ser uma KR, a gente sempre tem que pensar ali, ó. Sempre pense em qual que é o objetivo final dessa KR. Se o objetivo final for a frase em questão, a KR está dentro dos indicados. Voltando aqui, ó. Fornecer X capacitações comerciais da ITEP. Qual que é o meu objetivo com isso? O meu objetivo é realmente fornecer as capacitações? Ou o meu objetivo é aumentar o número de projetos vendidos? Ou a taxa de conversão da ITEP? Então, o meu objetivo é aumentar o número de projetos vendidos, a porcentagem de projetos convertidos. Então, fornecer as capacitações é um plano de ação da minha KR de aumentar em tantos por cento o número de projetos vendidos ao ano. Isso é muito comum, pessoal. A gente colocar planos de ação em KRs é muito comum. Mas sempre se perguntem, por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero fazer isso? Se eu me perguntar aumentar em X% o número de projetos vendidos ao ano, se eu me perguntar um porquê disso, eu vou pensar, ok, eu vou aumentar em X% o número de projetos vendidos ao ano para atingir aquele meu objetivo. Se for isso que tiver de output do pensamento de vocês, tá show de bola. Mas cuidem muito, não coloquem planos de ação dentro do KRs. Revisão periódica. Assim como na ITEP, tá? Porque a ITEP tem uma revisão periódica do seu planejamento estratégico, a revisão do PE da empresa ela é fundamental. Tal como o entendimento sobre a metodologia aplicada, citado anteriormente, que irá possibilitar uma revisão assertiva. Falei com vocês, né, pessoal? Mandar material para o cliente, ele entendendo toda a linha de raciocínio que foi feita para criar as OKRs, para criar a metodologia de planejamento estratégico, ele entendendo sobre metodologia, vai ser muito mais fácil para que ele revise ela depois que vocês saírem da empresa. Vocês não vão viver na empresa do cliente, mas ele tem que ter autonomia para poder revisar o planejamento estratégico, senão a gente acaba só montando planilha, montando indicador, tudo muito bonito, e aquilo não é colocado na prática, tá? Metas e objetivos. Balance Scorecard ainda. Agora a gente está falando sobre outra metodologia, tá, pessoal? Agora uma metodologia que é chamada de BSC. Ela tem uma aplicação na teoria que é mudou um pouco, pelo menos nas minhas aplicações e nas outras aplicações que eu vi na ITEP. A gente focou muito nas 4 perspectivas só, que eu vou falar para vocês. Mas falando um pouco sobre o BSC, tá? Traduzindo literalmente, balanceados de desempenho, tá? Balance Scorecard. Então, indicadores balanceados de desempenho é a tradução desse BSC. Essa ferramenta em si, ela possibilita a visualização do que a empresa precisa para desenvolver e alcançar os seus objetivos, além de medir os resultados do trabalho. Muito parecido com o OKR, tá, pessoal? Só que ela é uma ferramenta um pouco mais robusta. Vejo ela como uma ferramenta um pouco mais técnica, que vai exigir um pouco mais do cliente de vocês, vai exigir um pouco mais de vocês, porém, ela foca em 4 perspectivas, tá? Ela utiliza 4 perspectivas, que é a perspectiva financeira, de clientes, de processos internos e de aprendizado e inovação, relacionando elas entre si por meio de uma relação de causa e efeito, que eu vou explicar para vocês. E por ela fazer isso, eu gostava muito de utilizar o BSC quando eu estava na EJ. Vejo que ela é uma ferramenta muito clara para mim,
Essa relação entre essas 4 frentes, para mim, ela sempre foi muito clara e sempre fez muito sentido para os clientes e para a realidade das empresas às quais eu participei. O que eu posso falar para vocês? O BSC, ele é recomendável quando a gente está falando sobre clientes um pouco mais estáveis, quem sabe. Uma empresa que está muito inovadora, que está muito embrionária ainda, que tem muitas ideias, aí quem sabe seja bacana utilizar uma OKR. Como eu falei para vocês, na hora de revisar é muito mais fácil e ela pode ser um pouco mais flexível do que o BSC. Mas explicando para vocês sobre as 4 perspectivas, tá, pessoal? E como que é essa relação de causa e efeito que eu falei para vocês, a gente tem como se fosse uma pirâmide. Da perspectiva financeira, dos clientes, do processo interno e de aprendizado e crescimento. Vocês viram que eu falei aprendizado e crescimento, aprendizado e inovação, tudo se baseia na mesma coisa, tá? São formas diferentes de falar na mesma perspectiva. Mas os objetivos aí da perspectiva financeira, eles só vão ser alcançados quando a gente tem quando a organização tem as características que os clientes e o mercado esperam, tá? Então, isso só vai ser alcançado quando isso for alcançado. E para ter essas características aqui do mercado, é necessário fazer uma mudança nos processos internos da empresa, tá? E essas mudanças nos processos internos da empresa, elas só vão acontecer e elas só vão ser eficientes se a empresa possui uma tecnologia e pessoas, uma infraestrutura adequada para poder ter essa perspectiva de crescimento, de aprendizado e crescimento. Então, tá? Vocês entenderam? O objetivo financeiro só vai ser atingido quando eu entender meu impacto no mercado. O meu impacto no mercado só vai ser atingido quando eu tiver processos internos para isso. E os meus processos internos só vão rodar da forma perfeita e da forma adequada quando a minha equipe tiver um aprendizado e um crescimento e conhecimento em relação a esses processos internos. Esse é o BSC. Sempre achei ele fazer muito sentido para a empresa. Ele é muito bacana porque ele guia muitas ações a serem feitas depois, os planos de ação, e isso é muito útil dentro dos clientes da ITEC, tá, pessoal? Então, falando para vocês mais aprofundadamente sobre cada uma das perspectivas, na perspectiva financeira, os objetivos estratégicos devem refletir o desempenho financeiro esperado para o futuro, como o lucro da organização e no retorno financeiro aos investidores. Então, nessa perspectiva financeira, a gente foca muito em lucro, foca muito em faturamento, na parte financeira realmente. Perspectiva dos clientes agora. Esses objetivos, eles buscam entender as necessidades dos clientes e as estratégias de mercado da empresa, como aumento de qualidade, assertividade de entrega, satisfação do atendimento, satisfação do cliente. Nos objetivos, na perspectiva dos clientes, a gente foca no nosso cliente, pessoal. A gente foca em como está a satisfação dele, como está a receptividade dele em relação ao nosso produto, e a gente estabelece objetivos para isso. Perspectiva dos processos internos. Nessa perspectiva dos processos internos, a gente busca inovar e analisar a qualidade dos processos da empresa, como o desenvolvimento de novos produtos e padronização de todos os serviços e rotinas. Então, para eu poder atingir aquela satisfação do meu cliente, e aí a partir disso eu atingir o meu objetivo financeiro, os meus processos, eles estão bem definidos, eles estão rodando da maneira que eles têm que rodar, é isso que a perspectiva do cliente, dos processos internos traz, tá? Perspectiva do aprendizado e crescimento, por último. Ela é uma perspectiva que avalia como é buscar por um melhor desempenho em relação aos funcionários, satisfações e capacitações, uma questão mais interna. Então, os meus funcionários, eles têm o senso de dono da empresa, eles têm o conhecimento sobre o serviço da minha empresa, eu preciso ter mais capacitações para eles, aí é essa a perspectiva onde eu vou destrinchar um objetivo para que os meus colaboradores sejam capazes de executar os processos internos de uma forma bem feita, para poder atingir os meus clientes da forma que eu quero, com satisfação, para poder atingir a minha perspectiva financeira, o meu objetivo financeiro que foi estabelecido. Tranquilo? Vamos lá. Isso aqui é a forma com que está na teoria do BSC, tá, pessoal? A gente tem objetivos, que é o que a empresa quer conseguir em cada uma das 4 perspectivas do futuro. Essa que é a pergunta que você tem que fazer na hora de construir. Depois as metas, que é quantitativamente, quais são as metas da empresa com o objetivo proposto. Então, é comum que na literatura vocês vejam que, por exemplo, o objetivo financeiro do BSC seja aumentar o faturamento, e aí tu já coloca a meta dentro desse objetivo, tá? Já coloca 40%, aumentar em 20% do meu faturamento. Indicadores, como vai ser feita a mensuração dessas metas? Aí, para esse objetivo, a gente cria indicadores, que é 40%, 20% ali do faturamento, eu vou criar indicadores sobre o meu lucro, vou criar indicadores sobre o meu market share, que aí pode ser na outra frente também, a minha perspectiva de clientes. Aí sim que a gente cria indicadores dentro do BSC. E, por fim, aí as iniciativas, que é como que a empresa vai se colocar em movimento para alcançar o objetivo. É como se fosse uma macro dos planos de ação. Então, como se fosse, por exemplo, uma iniciativa de desenvolvimento
de marketing. E aí o meu plano de ação é contratar uma empresa de marketing, é elaborar um site. Esses são os planos de ação mais trinchados da iniciativa, que a iniciativa é como se fosse um macro das ações a serem realizadas para atingir aqueles objetivos. Como que eu fiz nas minhas consultorias, tá, pessoal? Vocês podem ver dentro de uma consultoria que é a Especial Filmes, é com S, assim. Especial Filmes 2, foi o segundo projeto realizado lá. Foi uma consultoria onde a gente utilizou as 4 perspectivas do BSC para construir 4 objetivos. O objetivo da perspectiva financeira, de clientes e mercado, de processos internos e de crescimento e desenvolvimento da equipe em si. Depois disso, a gente já foi direto para as iniciativas. Esse objetivo ele não constituía meta nenhuma. Ele possuía, a partir desses objetivos, iniciativas. Dessas iniciativas, que foram macros de ações para atingir os objetivos, se tiraram os planos de ação. E dos planos de ação foram tirados os indicadores e metas. E aí foram metas operacionais e metas estratégicas, tá? Que aí as metas estratégicas eram focadas nos objetivos e as metas operacionais eram focadas nos planos de ação. No momento que a gente atingisse as nossas metas operacionais, a gente ia atingir as nossas metas dos objetivos. Pode não ter ficado muito claro aqui agora, recomendo que vocês vejam a planilha de planejamento estratégico da Especial Filmes 2, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre a aplicabilidade do BSC, de uma forma que eu vejo que é muito didática e fácil de entender, tá? Tanto para nós quanto para o nosso cliente. Na literatura vocês vão encontrar como eu mostrei aqui para vocês, e ela pode ser aplicada também, de acordo com o que fizer sentido, mas me senti na obrigação de trazer esses dois métodos. Tranquilo? Como aplicar o BSC? Capacitação e entendimento do cliente. Não vou me repetir, tá, pessoal? Mas eu falei dentro da OKR, vou falar aqui dentro da BSC de novo. De nada adianta o cliente não entender o que a gente está fazendo. O cliente tem que entender como que tudo que a gente fez até agora se encaixa com o BSC e ele tem que entender como o BSC funciona. Mandem materiais para ele, faça uma capacitação antes de construir o BSC, faça uma capacitação sobre o BSC, assim como eu estou falando aqui para vocês, falem as mesmas coisas, ou melhorem tudo, né? Sempre melhorando para o cliente de vocês, deixem tudo muito didático, para aí sim ele conseguir realizar, ajudar na construção do BSC, porque querendo ou não é ele que vai executar, então ele que tem que construir, vocês são facilitadores dessa construção, essa é a responsabilidade de vocês como consultores, para que ele possa construir esse BSC, ele aplicar e a partir disso revisar quando achar necessário. Fácil acesso às construções. Falei em OKR, vou falar novamente aqui. Ferramentas visuais previamente alinhadas com o cliente são muito bem-vindas e são essenciais. Se a gente vai fazer uma planilha de Excel que nosso cliente não consegue mexer com o Excel, sentem com muita calma e façam a planilha com ele. Mostrem como mexer na planilha, tenham muito acompanhamento do cliente sobre essa planilha, vejam antes com ele se ele está disposto a entender sobre Excel para poder para vocês poderem realizar o BSC dentro dessa planilha, porque senão de nada adianta todo o planejamento que vocês fizeram, tá? Então, tenham fácil acesso a construções e ao desenvolvimento delas, porque dentro disso a gente tem interações, né, com o desenvolvimento do BSC, porque a gente tem as metas e indicadores, que tem que ser colocadas informações no Excel, e vocês mostrando tudo isso para o cliente de vocês, deixando ele aberto a receber essas informações e aprender com isso, é o que vai permitir com que o planejamento estratégico não seja em vão, porque senão ele é em vão, pessoal. Ele não é aplicado. Se ele for muito difícil para o cliente, ele não vai ser aplicado na realidade, tá? E não é isso que a gente quer. Revisão periódica. Novamente, o conhecimento do cliente vai permitir uma revisão periódica do BSC para ver se ele está fazendo sentido. Que nem na ITEP temos a nossa revisão periódica, o BSC a cada 3 meses, a cada 6 meses, ele tem que ser revisado. Está fazendo sentido esses objetivos? Os planos de ação estão fazendo sentido, porque eu estou vendo ali que eu atingi as minhas metas operacionais, que eram relacionadas aos planos de ação, mas eu não atingi as minhas metas estratégicas. Mesmo realizando os planos de ação de uma forma bacana, eu não atingi as minhas metas, os meus objetivos. Ou eu atingi os meus objetivos, mas eu não atingi as minhas metas operacionais. Eu atingi as metas estratégicas, mas não as operacionais. Quer dizer que as minhas ações não são relevantes, elas não fazem sentido com a minha estratégia. Tudo isso só é possível se o cliente souber o que é a metodologia. Então, tenham muito foco nessa passagem de conhecimento para que o cliente possa fazer essa revisão periódica, que é muito importante. Daqui a 1 ano, daqui a 8 meses, daqui a 10 meses, quem sabe o BSC que vocês fizeram para durar 1 ano não faça mais sentido. Então, façam essa revisão periódica. Incentivem essa revisão periódica do cliente de vocês. Cuidado com a complexidade da metodologia.
Se o cliente ele tem um ambiente propício para utilizar a metodologia robusta, que nem eu falei no início para vocês, ele possui a capacidade de mensurar indicadores da forma que a metodologia propõe, de faturamento, por exemplo, parte financeira. O cliente de vocês tem um controle financeiro para poder mensurar indicadores dessa parte financeira. Se não, aí a gente tem que voltar um pouco. Então, quem sabe pensar em outra metodologia, ou dar um foco no projeto para essa parte aí de financeiro. Enfim, tudo isso tem que ser muito pensado. Ela não é uma metodologia simples. Ela é uma metodologia robusta e que permite uma análise muito bacana do negócio. Ela é uma análise muito completa, mas ela tem que ter o conhecimento para isso e a capacidade da empresa suportar isso também, os gestores suportarem essa complexidade, tá? Ordem de construção. Começar com a perspectiva financeira é essencial para o bom andamento da construção, porque é a partir disso que a gente vai pensar em todo o resto da pirâmide. É a partir do financeiro que a gente pensa o que a gente precisa do nosso mercado para isso, o que a gente precisa dos nossos processos internos para atingir o mercado e atingir esse financeiro, e o que a gente precisa da nossa equipe para atingir os nossos processos internos, para atingir essa satisfação do cliente e, consequentemente, atingir o nosso serviço financeiro. Tá bom? O nosso objetivo financeiro. Utilizem as construções anteriores do PE, pessoal. Isso é muito bacana. Pesquisas com cliente, PCO e análise ambiental são ferramentas aplicadas na ITEP muito frequentemente dentro do planejamento estratégico, que servem de grande embasamento para construções dos objetivos da perspectiva dos clientes. Você viu que eu coloquei ali, né, por exemplo, que a pesquisa do cliente está em vermelho e ela serve muito bem para construir o objetivo da perspectiva do cliente. Então, se na pesquisa vocês veem que o cliente está com problema na agilidade do serviço de vocês, que ele não está satisfeito com o serviço de vocês vão colocar na perspectiva do cliente. Aumentar a agilidade, aumentar a satisfação do nosso cliente, com base nas construções anteriores. A PCO e a análise ambiental, por exemplo, podem ajudar muito na perspectiva de processos internos e também na perspectiva de aprendizado e crescimento. Uma pesquisa de clima organizacional é muito interna. Uma análise ambiental também leva em consideração fatores internos, que vai ajudar muito na questão da perspectiva de aprendizagem e de crescimento. De processos internos, o pessoal pode ter dificuldade de realizar algumas atividades ali e falar isso durante a PCO. Então, a gente tem que botar na perspectiva de processos internos que a gente consiga melhorar tudo isso, que na perspectiva de aprendizagem a gente consiga melhorar para que a perspectiva de processos internos seja atingível, seja aplicado, o objetivo nessa perspectiva seja atingido. Tranquilo? Ficou claro para vocês? Vocês têm que pensar muito nisso, tá? Partindo agora para planos de ação, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a metodologia 5W2H e depois sobre a matriz Gucci. O 5W2H é uma ferramenta usada para desenvolver planos de ação, tá? Então, ele organiza atividades, determina o que será feito, o que vai ser feito, por quê, onde, quem vai fazer, quando vai ser feito, como e quanto vai custar para alcançar determinado objetivo ou meta, tá? Por que é 5W2H é o nome disso? A sigla, ela é formada pelas iniciais em inglês das 7 diretrizes que são as perguntas que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, por exemplo, o 5W é o what, que é o quê, why, que é o porquê, who, que é quem, when, que é quando, e where, que é onde. E o 2H é o how, que é o quando, e o how much, que é o quanto vai custar. Tudo isso são perguntas que a gente faz para a ação. O que vai ser essa ação? Por que essa ação vai ser executada? Quem vai executar ela? Quando ela vai ser executada? Onde ela vai ser executada? Quando ela vai ser executada? E quanto vai custar para a gente executar ela? É muito simples, pessoal. É responder essas perguntas para uma ação. What, que é o quê? Identifica o plano de ação. O que é o plano de ação? Why, por quê? Delimita as razões que justificam por que a ação foi proposta. É muito importante esse porquê. Porque existem ações que vocês vão construir no momento com o cliente e que só vão começar a ser executadas daqui a 3 meses. Como é que o cliente vai executar algo se ele nem sabe por que ele está executando daqui a 3 meses? Ele não vai lembrar do que vocês falaram em reunião. Isso tem que estar muito bem destrinchado no porquê da atividade, da ação, no caso. Quem vai executar? Definir o responsável pela ação proposta. Quando vai ser executado? Determina quando que a tarefa vai ser realizada e também a tua duração. Pode ser ou não realizada, determinada essa duração, tá, pessoal? Mas o até quando ela vai ser realizada é imprescindível. E vai ser muito ligado com a priorização Gucci que eu vou comentar com vocês ali depois, tá? Então, vocês podem deixar para construir esse quando aí, depois de fazer a matriz Gucci. Recomendo até que essas datas sejam colocadas depois da matriz Gucci, depois de priorizar os planos de ação. Onde vai ser executado, define onde vai ser desenvolvido, e o como vai ser executado. Para mim, por que e como, o como em si é a principal parte do plano de ação, que é o como vai ser colocada a estratégia em prática, como a ação vai ser feita. Destrinchado, pessoal, passo a passo,
eu falei ali do BSC para vocês anteriormente, falei sobre a metodologia BSC e falei que vocês poderiam ver o drive da Especial Filmes 2, que é um projeto realizado, que eu fui gerente responsável. Vocês podem ver que lá dentro do plano de ação a gente decidiu em etapas, como faz primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, e essa é a ação. Então, foquem muito no como realizar a ação e no porquê realizar ela, tá, pessoal? É muito importante isso para poder garantir a efetividade das ações que vocês vão montar. E o how much, que é o quanto que vai definir, quanto vai custar essa ação para ser executada. Pode não ter pode ser a definir, porque você vai ter que contratar uma coisa, o cliente já pode ter uma noção de quanto vai custar, tudo isso varia muito, beleza, pessoal? Metodologia agora, 5W2H, como aplicar ela. Sugestões de PA sempre são bem-vindas, então utilizem, pessoal, da experiência de vocês, do estudo de mercado e conhecimento para criar alguns OQs dos planos de ação previamente ao momento de construção com o cliente. Busquem não direcionar muito o cliente para esses OQs que vocês criaram. Tentem mostrar para eles antes da reunião a linha de pensamento de vocês e depois, durante a reunião, perguntem para ele se ele tem alguma ação que ele pensou para colocar ali na hora de atingir aquela iniciativa, na hora de atingir aquela meta, mas não falem os PAs que vocês pensaram logo de cara. Tentem fazer com que o cliente pense, mas tenham sim alguns OKs antes, né? Muito válido falar, vocês não vão montar o 5W2H logo de cara, vocês vão falar primeiro o quê. Vocês vão primeiro pensar no que da planeação, dar uma destrinchada nele na hora da fala ali com o cliente, depois vocês vão fazer o 5W2H. Então, tenham esses OQs aí previamente ao momento de construção com o cliente, que pode ajudar muito a guiar ele também, a dar uma ajuda ali, caso ele não esteja conseguindo andar com o pensamento dele, tá? Atuem como consultores, sejam facilitadores do cliente de vocês, da construção. Acabei de falar para vocês, vocês não devem chegar com solução, esse não é o papel do consultor. O papel do consultor é ser um facilitador de tomada de decisão, fornecendo o necessário para o cliente fazer ela, seja conhecimento, sejam dados ou qualquer outra coisa. Mas vocês não vão tomar a decisão para o cliente. Quem vai tomar a decisão é o cliente. Por isso que a decisão dele tem que ser assertiva. Porque até em negritoria a decisão do cliente ser mais assertiva, porque é ele que vai decidir o que vai ser feito, porque é ele que vai realizar aquilo. Então, sejam facilitadores nessa construção de planos de ação, tá? Retomem a linha de raciocínio do PE para criar os planos de ação. A metodologia utilizada para o PE sempre resulta em um plano de ação. Pode ser lá por OKR, pode ser por BSC, tudo aquilo se afunila em uma ação. A partir de uma estratégia macro, a gente tem uma ação a ser executada. Relembrem isso, relembrem o como isso foi afunilado e deixem isso muito claro durante a construção para facilitar o momento. Então, não cheguem assim, qual vai ser a ação que tu vai executar, Fulano? Não, fale. Ó, Fulano, agora a gente está nesse objetivo, nessa perspectiva financeira, por exemplo. Perspectiva financeira, a gente está nessa iniciativa aqui de marketing digital, que ações que tu acha que a gente tem que tomar para o marketing digital poder acontecer, para a gente poder ter um marketing digital, e a partir disso atingir o nosso objetivo. Retomem essa linha de raciocínio sempre. Vai ser a linha que vocês vão ter para construir aqueles OQs que eu falei antes, previamente, e é a linha que vocês têm que passar para o cliente para ele poder construir isso. Recomendo até vocês falarem isso antes do momento, tá? Mandem essa linha de raciocínio para ele, ó, falem num áudio com o cliente, não sei, para que ele possa pensar isso antes da reunião e, quem sabe, também trazer algumas coisas anotadas que vocês devem fazer. Tranquilo? Envio breve do conteúdo e direcionamentos da reunião. Falei aqui agora, né, pessoal? Além desses direcionamentos, mandem conteúdo. Mandem sobre o que é 5W2H, expor a linha de raciocínio a ser utilizada, a importância dela. E se vocês precisam fazer isso, né, de pensar em alguma coisa antes da reunião, imagine o cliente de vocês. Vocês, como consultores, como pessoas que estão em contato com o meio que está sempre falando sobre estratégia, sobre esse tipo de ferramenta, vocês, e dentro das reuniões internas de vocês, tem uma dificuldade, não necessariamente uma dificuldade, né, mas tem que levar um tempo para construir ações que são eficientes. Imagine um cliente que nunca viu isso na vida, nunca viu um 5W2H, que não sabe o que é um plano de ação bem feito, executado. Pensem nele, mandem capacitações, mostrem ele raciocínio para que a reunião seja muito mais fluida e eficaz, tá? Eficaz e eficiente. Perfeito, então, agora a gente entra para a matriz Gucci,
que é uma forma de priorização, tá, pessoal? A matriz Gucci é uma ferramenta de priorização de ações baseada em 3 critérios, que é gravidade, urgência e tendência. Por isso, Gucci, tá? Assim, essa ferramenta nos permite classificar os planos de ação por ordem de importância. Na ITEP, ela é utilizada na parte de planos de ação. Porém, já vi muita literatura comentando que a Gucci pode ser utilizada na priorização de resolução de problemas. Porque, querendo ou não, vocês vão ver que além da raciocínio que a gente usa na hora de priorização de planos de ação, é pensar no problema que aquele plano de ação soluciona. Então, a matriz Gucci ela é uma matriz de priorização de atividades que toma como base o problema que aquela ação está solucionando. Tá? Tenho muito isso em mente. Por que ela está aqui? Ela pode ser utilizada em diferentes âmbitos do nosso dia a dia para priorização de atividades, e na ITEP é muito utilizada para priorizar os planos de ação propostos, definindo o grau de importância de cada um. Ela define esses graus de importância com base naqueles três padrões que eu falei para vocês, tá? Gravidade, urgência e tendência. A gravidade mede o impacto que o plano de ação poderá causar na organização caso não seja realizado. Então, caso não seja realizado logo, no caso. Então, se ele causar um impacto muito grande, se ele não for realizado, a gravidade dele é muito alta. Se ele não causar um impacto tão grande, caso ele não seja executado, a gravidade dele ela vai ser um pouco menor. Urgência. Leva em consideração a urgência da necessidade de solução do problema, ao qual o plano de ação se refere. Então, se eu tenho um risco para a saúde da minha equipe com isso, por exemplo, a urgência é muito alta. Se eu não tenho uma urgência, então ele pode ser um plano de ação que vai ter um impacto muito grande na minha empresa, mas ele não precisa ser tão urgente. Então, essa urgência ela vai ser um pouco mais baixa, tá bem? Tendência. A tendência, ela leva em consideração a predisposição do problema piorar com o tempo. Então, se eu tenho, por exemplo, um lugar que tem que ser esterilizado, um lugar que tem que ser muito limpo, né? Na minha empresa tem que ser muito limpo, e eu tenho um mofo na minha parede, qual que é a tendência daquele problema? É muito alto, porque se eu não cuidar daquele mofo agora, ele vai aumentar, ele vai começar a tomar a parede, ele vai começar a entrar em lugares que eu não vou conseguir cuidar dele depois. Então, a tendência vai ser muito alta, e, consequentemente, na hora de metrificar, a gente vai colocar um valor maior para a tendência, como está disposto aqui, tá, pessoal? Os valores, eles variam de 1 a 5 nos fatores G, U e T, e no final a gente multiplica esses valores. Então, se, por exemplo, eu tenho um plano de ação que ele tem 5 de urgência, 5 de gravidade, 4 de urgência e 5 de tendência, eu vou fazer 5 vezes 4 vezes 5, que vai dar 100. A Gucci daquele plano de ação vai ser 100. Tranquilo? Então, eu vou chegar e vou pensar, dentro desse plano de ação, qual que é o problema que ele resolve? Beleza, o do mofo. Qual que é o meu plano de ação é limpar o mofo, tirar o mofo. Qual que é a gravidade disso? É bem grave, porque o ambiente precisa ser esterilizado. Qual que é a urgência? O mais rápido possível. Tá? Não é algo, não é demais, então vamos aqui botar a urgência que ele é muito grave aqui, porque ele não é um negócio extremamente grave, mas ele é muito grave, porque ele ainda está pequeno. Ele tem que ser feito o mais rápido possível, não tá de última hora, não é um negócio urgente, não é um negócio que a gente tem que se matar para fazer. Só que a tendência dele é muito grande, ele vai piorar conforme o tempo passar. Então, eu vou ter uma gravidade 4, uma urgência 3 e uma tendência 5. O que isso vai me resultar? 4 vezes 3 vezes 5, que vai dar 60. Então, a Gucci daquele meu plano de ação é 60. Viram como eu tomei como base o problema a ser feito, né? O problema a ser solucionado. Volto a dizer para vocês, uma consultoria que vocês podem estar utilizando para ver a construção da matriz Gucci é a da Especial Filmes 2, onde foi feito uma Gucci para cada um dos planos de ação a serem executados. Como aplicar, então, essa matriz Gucci, tá, pessoal? Da mesma forma que eu fiz com vocês aqui, exemplifique. A escala utilizada na Gucci ela pode não ser extremamente clara para algumas pessoas. Então, utilizem exemplos do dia a dia ou da própria empresa do cliente, caso vocês conseguirem, para mostrar o raciocínio que se deve ter na hora de chegar nos valores de cada critério, tá? Então, que nem eu fiz aqui com vocês, pode não ser muito palpável logo do início, quando a gente pensa em gravidade, urgência e tendência. Pode ser que alguma coisa seja muito parecida com a outra na nossa cabeça. Mas no momento em que vocês exemplificarem isso para o cliente, tudo fica mais fácil e a construção fica muito melhor. Discutam previamente. Quais sem situação vocês, com o conhecimento de estudo de vocês, consideram prioridade e por quê? Quais os prazos dos planos de ação? Vocês já colocaram os prazos dos planos de ação? Ainda não? Quais são os planos de ação que vocês acham que tem que ser prioridade e como é que isso vai interferir na Gucci? Discutam anteriormente, pessoal. Já tem uma noção de qual área daquele planejamento estratégico vai ser prioridade. Se vocês têm, por exemplo, na Especial Filmes era assim, a parte financeira dele era muito... Ele não tinha uma parte financeira.
Então, tinham planos de ação financeiros que a gente sabia, mesmo o nosso cliente não colocando isso como prioridade, a gente vai guiar para que aquilo seja uma prioridade, porque a gente sabe que o financeiro é a base da empresa. Então, isso é uma coisa que vocês têm que fazer. Discutam previamente esses planos de ação. Tenham isso em mente no momento de guiar o cliente. Impliquem o necessário para conduzir ele na tomada de decisão. Novamente, a gente não colocou a GUT já para o cliente. Ó, a gente acha que isso aqui é 5, 5 e 5 porque é financeiro. Fechou. Não. Criem essa necessidade. Impliquem do porquê esse plano de ação é prioridade. E a partir disso, com o aval do cliente e entendimento dele, vocês coloquem a GUT a ser executada. Divisão de urgência. Eu coloquei o asterisco ali, pessoal, porque pode ser que vocês não façam, tá? Essa divisão de urgência. Na Especial Filmes foi feito, vocês podem olhar lá dentro daquela planilha, que tinham os planos de ação urgentes e os não urgentes, tá? Tem uma outra consultoria também, a assessoria da Loregone 3, tá? O terceiro projeto nosso com a Loregone, que foi na parte de 2021/1 dele, tem aquela planilha lá, onde existem um plano de ação, muito urgentes, urgentes e não urgentes. Então, essa divisão de urgência, não existe uma forma para ela. Ela pode ser feita a partir dos resultados que aloquem cada GUT em blocos, para facilitar a execução e visualização da planejação. Então, se eu tenho um montão de planejação que está lá, alguns deram 125, alguns deram 120, alguns deram 100, outros deram 80 e poucos, outros deram 64. Se eu colocar somente as GUTs assim, pode ser que não seja muito visual para o cliente eu ver, tá ok, eu tenho uma lista de prioridade, mas eu quero dividir essa lista de prioridade, eu quero que eu veja umas posições que estão muito urgentes para que eu possa focar neles. E a partir disso, vocês criam esses blocos. Esses blocos, eles não são fixos, tá, pessoal? Porque pode ser que não tenha nenhum plano de ação com 125 de GUT dentro do planejamento estratégico de vocês. Pode ser que o máximo seja 100, por exemplo. Pode ser que o mínimo seja 1. Pode ser que o mínimo não seja 1. Pode ser que o mínimo de vocês seja, não sei, 10 dentro do plano de ação, que seja um 5, um 2 e um 1. Tudo isso pode acontecer, mas essa setorização, eu achava ela muito interessante na hora de passar para o cliente de organizar a planilha do planejamento estratégico. Era muito mais fácil o cliente ir direto lá nas planos de ação muito urgentes, do que ele ter que analisar toda uma GUT e selecionar dentro de, quem sabe, alguns objetivos diferentes, de vários lugares diferentes da estratégia de vocês, né, do planejamento estratégico, onde que estava a GUT prioritária ali para ele executar naquele momento. Então, essa divisão de urgência é algo opcional, mas é algo que eu recomendo muito. Divisão de urgência, na verdade, pode ser melhor falar de divisão de prioridade. Né? Pessoal, da minha parte era isso. Muito obrigado pela atenção. Estou sempre disposto aí para tirar dúvidas. Podem entrar em contato comigo e qualquer coisa me chame. Beleza? Tchau, tchau. Valeu.